A República das Espadas. A República das Espadas foi a primeira fase do período republicano da história do Brasil. Mas antes vamos voltar um pouquinho no tempo para analisarmos como é que essa proclamação da República aconteceu. Bem, voltamos para perceber que a proclamação da República no Brasil é o resultado do isolamento da monarquia de Dom Pedro II. Esse isolamento decorre de vários fatores, de várias questões. Sabemos que os militares, o exército, após a Guerra do Paraguai, se fortaleceu, se modernizou, diante da falta de prestígio que o exército tinha mesmo antes da Guerra do Paraguai. Com a modernização e o fortalecimento do exército após o conflito, o exército passou a questionar não só privilégios, mas também participação política e liberdade de expressão. Coisas que o império de Dom Pedro II não lhes dava. Logo, o exército passou a fazer oposição a Dom Pedro II. Não esqueçamos que a igreja, por causa da questão do padroado, do beneplácito e da prisão dos bispos de Olinda e Belém, por Dom Pedro II, o clero também retirou seu apoio à monarquia de Dom Pedro II. Você está percebendo que a monarquia está se isolando e será facilmente derrubada, principalmente com a ação dos cafeicultores do Oeste Paulista, que reivindicavam uma maior participação política e também reivindicavam que o governo lhes desse as medidas que precisavam. Medidas modernizantes, como a construção de ferrovias, além de incentivos para a vinda de imigrantes para trabalharem nas fazendas de café do Oeste Paulista. Além disso, não podemos deixar de mencionar o avanço das classes médias urbanas que gradativamente vão se engajando tanto no movimento abolicionista quanto no movimento republicano. Esse movimento republicano, mais tarde, conta com a adesão não só do Exército, mas também dos cafeicultores do Oeste Paulista, tanto que esses chegam, inclusive, a formar o Partido Republicano Paulista. Percebemos, então, que Dom Pedro II praticamente perdeu boa parte do seu poder político e dos setores que o apoiavam. E a bomba história, no dia 13 de maio de 1888. A gente sabe que no dia 13 de maio, a princesa Isabel declara a Lei Áurea, a libertação dos escravos. Aqueles antigos latifundiários escravistas que sempre manifestaram seu apoio durante o segundo reinado, se sentiram traídos pela monarquia brasileira. Passaram, inclusive, a se chamar republicanos do 13 de maio. Completou-se assim o isolamento de Dom Pedro II. No dia 15 de novembro de 1889, então, o que nós temos? A proclamação da República sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro, membro da alta cúpula militar, que se articulou aos cafeicultores do Oeste Paulista com o objetivo de proclamar a República no Brasil, mantendo a ordem dentro da conjuntura positivista e evitando maiores dissensões e maiores convulsões sociais dentro dessa lógica de proclamação da República. Como já dizia um dos ministros do governo provisório, o primeiro governo republicano, o povo assistiu bestializado à proclamação da República, sem participar deste processo, desta transformação política. A primeira fase da história republicana, da vida republicana do Brasil, nós chamamos de República das Espadas, que tem esse nome por causa do controle político exercido pelo Exército nesses primeiros anos de República no Brasil. Tivemos, inclusive, 2 presidentes nesse período de República das Espadas, que se estende de 1891 até 1894. O primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, e mais tarde, Floriano Peixoto, também marechal. A República das Espadas inicia-se, na verdade, pelo governo provisório. O governo provisório era presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E entre as suas medidas mais importantes, temos que destacar a supressão da Constituição do ano de 1824, além da suspensão do Senado e da Câmara dos Deputados. Agora, para que suspender essas instituições? Temos que lembrar que essas instituições ainda eram instituições controladas pelos monarquistas. Havia uma grande predominância de monarquistas entre o Senado e entre a Câmara dos Deputados. O Senado, que era vitalício, inclusive. A Constituição de 1824 era uma Constituição monárquica.
Logo, Marechal Deodoro da Fonseca passou a governar por decretos-leis dentro desse governo provisório. Outra medida importante foi o banimento da família real. O Marechal Deodoro entregou uma carta, você está acompanhando na imagem, o Marechal Deodoro entregou uma carta ao Dom Pedro II solicitando que a família real se retirasse do Brasil. Mas você deve estar se perguntando, professor, eu tive uma vez em Petrópolis e vi os restos da família real lá. Em 1921, foi autorizada a vinda da família real, ou seja, o fim dessa medida do banimento, para que os restos mortais da família real, de Dom Pedro II e de Teresa Cristina, fossem colocados em Petrópolis, uma cidade no Rio de Janeiro, e estão lá até hoje abertos à visitação. Uma outra medida importante desse governo provisório é a transformação das antigas províncias em estados. Estados que, a partir da Constituição de 1891, acabaram ganhando bastante autonomia. Quando eu falo em autonomia, significa que os estados, inclusive, poderiam cobrar seus próprios impostos sobre a indústria, sobre o comércio, inclusive poderiam fazer as suas próprias leis, leis estaduais. Você sabia disso? Bem, uma outra medida importante é a criação da bandeira nacional. A bandeira republicana, a bandeira que a gente tem hoje. Você deve estar acompanhando nas imagens a bandeira do Brasil Império e a bandeira nova, a bandeira do Brasil Republicano, a bandeira que nós temos hoje. A diferença básica é a questão do brasão. A bandeira do Brasil Imperial tem um brasão no centro e a bandeira do Brasil Republicano tem aquele globo azul com a faixa Ordem e Progresso. Você está lembrado, né? É aquele lema do positivismo. As estrelinhas representando as unidades da federação. Não podemos esquecer que nesse século XIX, a quantidade de imigrantes que estão entrando no Brasil é enorme. E o que fizeram com esses imigrantes? O governo provisório concedeu um amplo programa de naturalização desses imigrantes. Não era nada obrigatório, não era obrigatório, tá? Porém, o imigrante que quisesse se naturalizar brasileiro, podia, bastava ter residência própria ou ser, por residência aqui no Brasil, é claro, ou ser casado com uma brasileira. Uma outra medida desse governo provisório é a separação entre igreja e Estado. Nós já estudamos, nós já vimos que no Brasil imperial, no segundo reinado, na verdade desde o primeiro reinado da Constituição de 1824, a Igreja Católica sofreu uma forte influência do Estado imperial. Através de duas medidas, o padroado e o beneplácito. Sei que você lembra disso. Bem, essas medidas, como nós vimos, irritaram bastante a Igreja Católica, principalmente a partir da prisão dos bispos de Olinda e Belém. Essa prisão acabou gerando um mal-estar entre o Estado Imperial e a Igreja Católica, que logo tratou de retirar o seu apoio a Dom Pedro II, contribuindo para o isolamento da monarquia. O Estado republicano, o governo provisório, tratou de separar a Igreja do Estado. Dessa maneira, o Estado passou a ser um Estado laico, não exercendo nenhuma influência e não tendo nenhuma relação com a Igreja Católica. A partir dessa medida, os cemitérios passaram a ser secularizados, ou seja, administrados pelo Estado. Além disso, o Estado passou a ser responsável pela expedição das certidões de casamento e de nascimento. Também temos que destacar que o governo provisório realizou a reforma do Código Penal brasileiro. Entre as medidas mais importantes, algumas nos chamam a atenção, como a proibição de greves e de associações de imigrantes. Nós sabemos que muitos imigrantes que vieram da Europa nesse período, desde o século XIX, traziam ideologias em suas mentes, como o anarquismo e o socialismo. Essas ideologias contribuíam para que esses imigrantes lutassem pelas melhorias das condições de trabalho. Percebe então que quando o Estado proíbe greves e associações de imigrantes, procura desmobilizar qualquer movimento social que questione as péssimas condições do trabalhador no Brasil do início do século XX. Bem, uma outra medida, e agora não mais política, uma medida econômica desse nosso governo provisório, chama-se encilhamento. Uma política econômica adotada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Você sabe o que Rui Barbosa queria fazer, queria produzir com esse encilhamento?
O Rui Barbosa encarnava o pensamento positivista do progresso. E progresso para os militares significa industrialização. O progresso industrial é o objetivo do Rui Barbosa quando faz o encilhamento. O objetivo dele é esse. Porém, no Brasil haviam alguns obstáculos ao desenvolvimento industrial. Entre esses obstáculos, a gente tem que citar a ausência de moeda, de meio circulante no mercado. Por quê? Um dos fatores que explica isso é o avanço da mão de obra assalariada, imigrante, que fez com que o dinheiro disponível no mercado se esgotasse. Além disso, a falta de investimentos em indústrias dificultava qualquer programa de industrialização. Qual foi o pensamento do Rui Barbosa? Olha que pensamento, hein? O Estado passou a imprimir moedas, imprimir dinheiro, sem lastro-ouro. Você sabe o que é lastro-ouro? O lastro-ouro é aquilo que dá valor ao dinheiro. Como assim dá valor ao dinheiro? Para cada quantidade de moeda que havia no mercado do início do século XX, havia uma determinada quantidade de ouro nas reservas do Tesouro Nacional. Hoje a gente sabe que o padrão monetário é o dólar, mas na época o padrão monetário era o ouro. Quando o Rui Barbosa emite papel moeda sem lastro-ouro, o que acontece com essa moeda? Essa moeda desvalorizada. Percebe então que, muito mais do que projetar qualquer modelo de industrialização, o Rui Barbosa acabou gerando a desvalorização da moeda, a inflação e uma profunda crise econômica no Brasil do início do século XX. Você deve estar perguntando, mas professor, que encilhamento, que nome esquisito. Acontece que muitas pessoas resolveram abrir indústrias, até mesmo no papel. Indústrias de papel, indústrias fantasmas. Tudo isso para obter muito crédito, muitos recursos do Rui Barbosa dessa emissão de papel moeda. Obter recursos. E essas pessoas atraídas pelos recursos, sabe o que elas faziam? Elas iam para as bolsas de valores e começavam a especular, querendo dinheiro, num movimento parecido com as apostas de cavalos nos jockeys. Essas apostas eram chamadas de encilhamento. O nome você já viu. Bem, a Assembleia Constituinte foi convocada pelo Marechal Deodoro da Fonseca e ela tinha como objetivo a confecção daquela que seria a primeira Constituição da República Brasileira, elaborada no ano de 1891. Bem, vamos analisar alguns pontos dessa Constituição, da Constituição de 1891. A primeira Constituição do Brasil republicano. Ela era uma Constituição pequena, tinha um pouco mais de 90 artigos. Vamos aos tópicos? O primeiro tópico importante é a criação de uma república federativa e representativa. Como assim federativa? Uma república que era dividida em estados. Nós já falamos, estados com grande autonomia, as unidades da federação. Inclusive, o governo federal só poderia intervir nos estados para manutenção da ordem republicana e, especialmente, em caso de invasões estrangeiras, reservando-se assim a autonomia desses estados. Além disso, a República era representativa, logo, todos os seus membros eram escolhidos por meio de voto, seus deputados, seus senadores e o próprio presidente. Uma outra medida importante é o estabelecimento de 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo era composto pelo presidente, pelos seus ministros, não esqueçam dos ministros, e a nível estadual, o Executivo era exercido pelos governadores, chamados na época de presidentes dos estados. O legislativo no Brasil, desde 1891, nós falamos que é um legislativo bicameral. Existe a Câmara dos Deputados e o Senado. O judiciário era composto pelo Supremo Tribunal Federal, né? Era o órgão máximo do judiciário. Bem, uma outra medida de destaque é a criação do serviço militar obrigatório, uma medida que existe até os nossos dias. Destaque também para os direitos dos cidadãos. Direitos, inclusive, que aparecem na nossa Constituição, na Constituição atual de 1988. Vamos a eles. O direito de propriedade, o direito de liberdade, o direito de habeas corpus e a abolição da pena de morte. A abolição da pena de morte, inclusive, era um tema muito polêmico. Durante o Segundo Reinado, algumas pessoas, inclusive, chegaram a ser mortas, condenadas à morte, e isso revoltava bastante gente. Bem,
Também precisamos falar sobre a questão do voto no Brasil, e a Constituição de 1891 também regulava isso. Bem, a Constituição dizia que o sufrágio seria universal, ou seja, não havia necessidade de comprovação de renda, logo o voto não era censitário. Aí você deve estar pensando, né? Nossa, a partir de agora, professor, todas as pessoas irão votar no Brasil. Calma, nós vamos gerar novos mecanismos, novas ferramentas de exclusão política da grande massa. O sufrágio era masculino, logo as mulheres não votavam. Além disso, o sufrágio, o voto, era aberto, logo o voto não era secreto. Como assim, professor? Um voto não secreto? O voto aberto é aquele voto que você precisa declarar a sua intenção de voto. Você precisa dizer, olha, eu vou votar no candidato fulano de tal. Isso abre espaço para manipulação política. Como assim? É simples, eu coloco um jagunço meu. Imagina que eu sou latifundiário, né? Eu sou um coronel. Eu coloco um jagunço meu próximo às zonas eleitorais para ver se realmente você que, digamos, um personagem histórico, é aquele meu comandado a nível local, aquele cara que trabalha para mim, um camponês, eu vou checar se você está votando no meu candidato. Ai de você se você não votar nele, hein? Bem, além disso, o voto era apenas para maiores de 21 anos e alfabetizados. Somente alfabetizados votavam. Como é que isso acontece? Era um chamado de voto de capacidades. Só pessoas com capacidades e alfabetizadas poderiam votar. Só para você ter uma ideia, somente cerca de 5% da população brasileira preenchia todas essas condições. A quantidade de pessoas analfabetas no Brasil era algo surpreendente, um problema que ainda custamos a erradicar mesmo em dias atuais. Além disso, não votavam nem padres, nem mendigos, nem soldados. Como você percebeu, boa parte da população brasileira ficava excluída do processo eleitoral. Vou chamar uma enquete, vamos saber qual é a opinião da galera sobre algumas questões que apareceram nessa Constituição de 1891, algumas que existem até hoje, como a questão da obrigatoriedade do serviço militar no Brasil. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal da rua pensa. E o que você acha, qual é a sua opinião sobre o serviço militar obrigatório? Olha, eu fui lá, fiz toda a papelada lá, até que eu fiz umas palhaçadas lá, o cara já... Você fez palhaçada? Claro, porque já era uma palhaçada eu ser obrigado a ir lá. Já é uma palhaçada, agora no dia 3 de outubro eu tenho que ir votar. Obrigado a votar. Então como que um país vai ser democrático se eu sou obrigado a completar 17 anos e se apresentar no exército? Cada um devia ter sua opinião, e se o cara, tipo, ele quer servir, ele vai, ele serve. Se o cara não quer, não precisava ir lá e solicitar, entendeu? Tem chance de ser facultativo pelo fato de existir bastante contingente. Qual que é a sua opinião sobre o voto obrigatório? Eu acho que não deve ser obrigatório. Ao voto, concordo. Mas é ruim que as pessoas que querem votar, elas não sabem que, tipo, se elege. Não sabem o porquê que elas estão lá, elas querem ganhar dinheiro. Hoje em dia é assim, só dinheiro. Acho que deveria ser facultativo. E analfabeto não devia votar. Por quê? Pelo fato de eles não... Acho que tem que ter uma formação boa para você escolher quem tá mandando, quem tá escolhendo as coisas por você. E o voto obrigatório, você concorda? Isso aí também é complicado. Com 16 anos você pode votar e para tirar uma carteira de habilitação tem que tirar com 18. Para eleger uma pessoa para mandar na cidade, a pessoa pode. Mas que... Não concordo. Não concordo. Se não fosse obrigatório, não iria votar. E você não tem nenhum candidato que você acha que mereça seu voto? Eu acho que não, acho que na hora todo mundo pega em mente, fala um monte. Aí eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu vou aumentar salário e... Democracia, para eles democracia é todo mundo poder votar só, isso não é democracia. Você pode exercer a sua cidadania através do voto? Pode, só que deve ser opcional. Pensando bem, não é um país democrático, é um país fantasiado. Você viu a opinião do pessoal na rua sobre a questão do serviço militar obrigatório e a questão do voto obrigatório no Brasil. Bem, nós temos que precisar uma coisa. O conceito de democracia, um dos aspectos fundamentais da democracia é o direito de liberdade de escolha. Se esse direito for ferido, a democracia, enfim, não está consolidada e não está embasada. Pensa nisso. Bem,
A Constituição de 1891 previa que o primeiro presidente, isso é uma espécie de dispositivo transitório, hein? Isso não é regra. Previa que o primeiro presidente e o primeiro vice-presidente dessa república seriam escolhidos pelo voto indireto. E foi o que aconteceu. Foram eleitos Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e como vice Floriano Peixoto. Repare que Floriano Peixoto era de uma chapa diferente do Deodoro. Na época, você votava para presidente e para vice-presidente em separado. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto eram, a princípio, rivais políticos. Com a eleição do Marechal Deodoro da Fonseca, ficou muito clara a oposição entre Marechal Deodoro e o Congresso, composto pelos latifundiários. Sabe por que dessa oposição? Essa oposição acontecia porque Marechal Deodoro da Fonseca, marechal militar, acostumado a dar ordens, era extremamente centralizador e não abria espaço de participação política para os latifundiários do Congresso. Logo, os latifundiários começaram a realizar oposição ao Deodoro. Oposição essa ampliada com a nomeação do Barão de Lucena para o Ministério da Fazenda, por Deodoro. Barão de Lucena era ligado à velha ala monarquista no Brasil, que levantou suspeitas dos latifundiários. Diante de tanta oposição, Deodoro, em 1891, decretou o estado de sítio no Brasil, fechando o Congresso e decretando a prisão de militares da oposição. O resultado foi o aparecimento de um conjunto de manifestações contra o Deodoro da Fonseca. Entre essas manifestações, podemos destacar o levante do Exército comandado pelo Marechal Floriano Peixoto, a greve de trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, uma das primeiras greves organizadas no Brasil na época. Além disso, nós temos que destacar aquela que foi a principal das manifestações. O levante do almirante Custódio de Melo, chamado também de Revolta da Armada de 1891. O almirante Custódio de Melo sublevou alguns navios da Marinha que estavam ancorados na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Apontou os canhões para o Palácio da República e ordenou que o Marechal Deodoro da Fonseca renunciasse. Sem apoio político e com a pressão da Marinha, o Marechal Deodoro da Fonseca acabou renunciando. Assume então o seu vice, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto que de cara enfrentou um grande problema. De acordo com a Constituição brasileira, com a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca, assume então o vice, o Floriano Peixoto, que de cara enfrentou um grave problema. Esse problema se referia à inconstitucionalidade de seu mandato. Por quê? Porque, segundo a Constituição brasileira, se um presidente renunciasse após menos de 2 anos de mandato, o vice deveria assumir para convocar novas eleições. Deodoro governou durante alguns meses de 1891, logo menos de 2 anos. Floriano Peixoto, então, deveria assumir para convocar novas eleições, o que ele não estava muito predisposto a fazer. Floriano queria completar o mandato de Deodoro da Fonseca. Diante da inconstitucionalidade no mandato de Floriano Peixoto, várias revoltas eclodiram no Brasil. As principais foram a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Vamos falar sobre a Federalista de 1893? Antes temos que falar sobre uma divisão política que havia no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul havia um partido, que era o PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense, comandado por Júlio de Castilhos. Castilhos era um grande defensor da ideia de república positivista, centralizadora. Também era um dos grandes articuladores das propostas de Floriano Peixoto. Contra Júlio de Castilhos e contra Floriano, levanta-se Silveira Martins, lá no Rio Grande do Sul. Silveira Martins, contrário à inconstitucionalidade do mandato de Floriano Peixoto, vai se unir a um grupo chamado de Maragatos para realizar a Revolução Federalista em 1893. Esses Maragatos têm esse nome porque, segundo diz a história, são oriundos de uma região do Uruguai chamada de La Maragateria, por isso são os Maragatos. A Revolução Federalista atingiu proporções quase nacionais. Partiu do Rio Grande do Sul, chegou até Santa Catarina, inclusive até o Paraná, tomando a cidade de Curitiba. É muito importante isso. Bem, Floriano Peixoto tratou de reprimir com toda a violência essa Revolução Federalista de 1893.
na Batalha da Lapa, começa a vitória de Floriano Peixoto e o regresso dos federalistas em direção ao Rio Grande do Sul. A cidade de Desterro, em Santa Catarina, também foi tomada por Floriano Peixoto e, em homenagem a Floriano Peixoto, acabou se chamando Florianópolis. Em 1893, praticamente a revolta federalista já havia sido desarticulada. Importante destacar também a realização de uma outra revolta da Armada, no ano de 1893, e agora sob o comando do almirante Saldanha da Gama. O Saldanha tentou fazer a mesma coisa que 2 anos antes o Custódio de Melo fez, ou seja, sublevou a Marinha, apontou os seus canhões para o Palácio da República e exigiu a renúncia do presidente. O que ele não contava é que o Floriano Peixoto não faria a mesma coisa que o Marechal Deodoro da Fonseca. O que Floriano fez? Floriano Peixoto chamou fortalezas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, como a Fortaleza de Santa Cruz, e ordenou que essas fizessem frente à Marinha. Floriano Peixoto ainda comprou alguns navios dos Estados Unidos para dar combate à Marinha brasileira insurgida. Percebe que foi praticamente uma guerra entre forças armadas no Brasil. Ao contrário do que você deve estar pensando, Floriano Peixoto até tinha apoio dos cafeicultores, dos latifundiários. Os latifundiários viam no Floriano Peixoto um presidente de um autoritarismo mais moderado, porém suficiente para combater qualquer vestígio de monarquismo no Brasil, que ainda havia, inclusive, entre setores da Marinha. O governo Floriano Peixoto acaba com a eleição de Prudente de Moraes, aquele que viria a ser o primeiro presidente civil do Brasil e inauguraria uma nova era republicana que nós chamamos de República Oligárquica. Mas essa é uma outra videoaula. Vamos falar sobre a construção de um mito, um personagem histórico bastante importante para a história do Brasil, Tiradentes. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Tiradentes foi um rapaz que morreu pela República. Logo, durante o Império, ninguém dava a mínima para o Tiradentes. É claro, morreu pela República. Mas nos primeiros anos de República, Tiradentes foi mitificado pelo governo brasileiro. Com que objetivo? O que o governo queria era criar um mito que, ao defender a República, historicamente, no caso de Tiradentes, uma pessoa que morreu pelos ideais republicanos, o governo queria que a população se identificasse com a República. Logo, mitificar Tiradentes seria ideal. Aquele que 100 anos antes da proclamação da República morreu pela República. Lá na Inconfidência Mineira de 1789. Agora, se nós voltarmos um pouquinho, nós perceberemos que a República Brasileira foi proclamada pelas elites, oficiais militares, cafeicultores. Você está percebendo o porquê da importância de um mito popular para fazer com que o povo se identificasse ao republicanismo. É inclusive daí que vem a associação de imagens, a vinculação, a aproximação de imagens entre Tiradentes e a figura de Jesus Cristo. Às vezes nós não conseguimos distinguir a diferença. Tudo isso para fazer com que o Tiradentes se enquadrasse a população como um grande mito de defesa do republicanismo. Agora vamos àquele momento que você mais gosta, né? Vamos às dicas de estudo. As nossas 2 dicas de estudo de hoje são 2 livros muito importantes. O primeiro deles é o Retrato em Branco e Preto da Nação Brasileira, do José Eisenberg e da Berenice Cavalcante, da editora Nova Fronteira. Um outro livro muito importante é A República Brasileira, do Lincoln de Abreu Pena, também da editora Nova Fronteira. Espero que vocês tenham gostado, me despeço aqui, até mais! Na aula de hoje estudamos a República das Espadas. Vimos a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 limitava e muito a participação popular, principalmente criando o critério de voto apenas para alfabetizados. Abordamos o governo de Marechal Deodoro da Fonseca.
A centralização do governo Marechal Deodoro da Fonseca acabou gerando um grande descontentamento, não só entre os latifundiários, quanto ao Exército e à Marinha, o que acabou gerando a sua renúncia. Analisamos também o governo de Marechal Floriano Peixoto. O governo Floriano Peixoto foi considerado por muitos inconstitucional, o que acabou gerando revoltas como a Revolta da Armada e a Revolta Federalista, ambas em 1893. Agora, professor, esse é o nosso momento. Bem, além de destacar a relevância desses pontos importantes referentes à República da Espada, não deixe de mencionar nas suas aulas, para os seus alunos, a questão referente ao voto e à participação política no Brasil. Peça para que eles façam um levantamento sobre a questão do voto em outras constituições. E boa aula!